Bom, qualquer coisa, vocês avisam ali no chat, certo? Se o meu áudio estiver meio zoado, a câmera que se for, ninguém liga para isso, certo? E vamos começar os assuntos de hoje, certo? Obviamente vocês sabem que na primeira 1 hora eu vou trazer as pautas que a gente vai tratar durante essa aula. E na última hora, né, depois na segunda hora, é onde vocês vão falar sobre as coisas relacionadas a isso, certo? Então, deixa eu só pegar aqui minha pauta, virar ela para mim. Primeira coisa, eu queria falar com vocês sobre a questão do Diário dos Sonhos, certo? Que foi pedido para que vocês fizessem. Boa parte de vocês fizeram, alguns devem ter feito em casa, mas não fizeram lá no grupo. Eu começar rapidinho, aparece gente para entrar, né? Não, entrou mais alguém. Show. Bom, voltando. Então, a questão do Diário dos Sonhos, muitas pessoas acreditaram que obrigatoriamente o Diário dos Sonhos tinha que ser feito e colocado lá na Atos Negros. Porém, é um sistema de fórum, é um sistema de nerd, certo? E claramente não é todo mundo que está acostumado a utilizar fórum e tal, e coisas do tipo. Então, não tem problema nenhum que vocês não participem da Atos Negros para postar os seus diários de sonhos. O que importa é que vocês continuem criando os seus diários dos sonhos. Ou seja, eu tentei fazer na Atos, não quero fazer na Atos, tá difícil, mas eu vou escrever num papel. Pode? Pode. Mais gente chegando. Espera aí, gente. A galera atrasada, o busão tava tipo, demorou. Pronto. Deixa eu abrir aqui o chat. Pronto. Porra, Eren, logo você tá administrador, chegou atrasado? É foda, hein, Eren? Então, voltando, galera. Mesmo que vocês não possam postar o Diário dos Sonhos lá na Atos, eu ainda quero sim, obviamente não posso obrigar nenhum de vocês a fazer isso ainda, mas eu não posso obrigar nenhum de vocês ainda a fazer o Diário dos Sonhos. Mas eu peço para que vocês façam o Diário dos Sonhos, mesmo que seja só para vocês, no papel, ou no celular de vocês, no computador de vocês, na máquina de escrever de vocês, no papiro que vocês escolherem. Eu quero que vocês continuem fazendo. Qual é o diferencial de você fazer o Diário dos Sonhos e postar lá na Atos? Como alguns de vocês já viram, eu hoje fui lá e parei para ler todos os Diários dos Sonhos. E só de lembrar algumas coisas já me deixam tipo, meu Deus, a galera sonha com cada coisa que é uma maluquice. Então foi o que eu citei lá, cara. A gente vai de bolo de morango até insetos saindo da barriga das pessoas, pessoas entrando com uma moto, jogadores do Flamengo batendo na porta de moto. Então, tipo, a análise do que está acontecendo nos sonhos de vocês e como vocês estão lidando com os sonhos de vocês, se vocês fizerem num papel, num caderno, etc., eu não vou poder analisar, eu não vou poder acompanhar a evolução de vocês. E como isso é um grupo de estudos, eu sou responsável por esse grupo, a ideia é que eu possa realmente analisar a evolução de vocês, certo? E que possa ajudar vocês nisso, porque tudo isso faz parte, né, do caminho que a gente vai seguir nesse grupo. Então, só deixando isso bem claro para toda a galera, eu não vou falar dos sonhos de vocês aqui ao vivo, nem porra nenhuma, relaxem. Então, pode ser o sonho que foi, tem um sonho muito usado lá. Eu não vou falar ao vivo, então vocês podem ficar tranquilos. Vocês botam lá o que vocês querem que eu analise, entendeu? Então, relaxa. Mas aí que vem a questão. Puta que pariu, Gigi. Por que a gente foi falar logo de sonho? Bom, primeira coisa, no dia que eu citei o grupo de estudos no primeiro podcast, a gente estava falando de sonhos lúcidos, certo? E os sonhos lúcidos chamam muita atenção, principalmente da galera que está começando. Tanto que vocês podem reparar que boa parte da galera desse grupo não é uma galera que, tipo, não, eu já sei a porra toda, já sou telemita, sacaneando o telemita que estava lá agora, porra.
já sei de tudo, tal, blá, 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 93, 93. Não. A galera que está aqui é uma galera que ela está realmente começando. Por isso que eu iniciei esse curso do básico e não de uma área que eu gostaria. Que seria tipo, vamos falar de goétia, foda-se, vamos falar de evocação de demônio, exorcismo. Não. A gente começou esse grupo para começar do básico e uma parte que chamou a atenção de todos vocês quando vocês ouviram o podcast foram os sonhos lúcidos. E aí que vem a questão. Muitas pessoas falaram, pô, cara, eu não sonhei com praticamente nada. Eu sonhei, mas eu não lembro. Eu sonhei, durante o dia eu tive que juntar pedaços e tal. Isso é hiper normal por um simples fato. Vocês têm uma habilidade de lidar com os sonhos de vocês. Porém, vocês não trabalham essa habilidade desde quando vocês nasceram. Ela está dentro do cérebro de vocês. Vocês conseguem, sim, lidar com os sonhos de vocês, analisar os sonhos de vocês e, então, concluir coisas que vão alterar o seu plano físico, ou seu corpo físico, baseado no seu corpo mental, certo? Só que vocês nunca fizeram essa porra na vida de vocês inteira, certo? Então, vocês acreditarem que na primeira tentativa vocês já iam, tipo, não, porque eu tive vários sonhos incríveis e tal, que é uma coisa que eu reparei, normalmente o primeiro sonho que a pessoa anota é muito mais detalhado que todos os outros sonhos que ela anota. Por quê? O primeiro sonho ela está com muito êxtase, ela está com muita vontade de participar daquilo, e então ela acredita que botar mais detalhes, enxergar melhor, seria algo incrível. E é. Só que vocês têm que entender uma coisa. Com o tempo, todos os primeiros sonhos que vocês botaram lá e eram maiores do que os outros sonhos seguintes vão se tornar normais, certo? Então, essa habilidade que vocês têm dentro da cabecinha de vocês, porque isso não é magia. Tá? Analisar sonho, lembrar de sonho, ter noção do que a sensação que vocês tiveram tem em relação com o sonho que vocês tiveram, isso não é uma habilidade mágica, isso é uma habilidade mental. Porém, vocês pensam, mas todo mundo tem mente, todo mundo tem cabeça. Só que vocês têm essa habilidade, vocês nunca trabalharam ela a vida inteira de vocês. Então, por conta disso que eu comecei com esse exercício. Eu quero pegar as habilidades básicas que um ser humano tem, seja no corpo mental, no corpo físico, não, no corpo físico nem tanto, mas no corpo astral, e eu quero que vocês trabalhem mais essas habilidades, certo? A galera mesmo que malha ou que faz qualquer tipo de exercício ou esporte, percebe que o corpo humano tem muitas capacidades físicas, mas que elas só são afloradas quando você pratica. Então a gente vê aquelas meninas maravilhosas da ginástica olímpica pulando que nem umas pulgas malucamente, brigando com a gravidade, e tu fala, meu Deus, como ela faz aquilo? O teu corpo sabe como fazer aquilo. Você só não treinou isso. Porque, teoricamente, todo corpo saudável, deixa bem claro, todo corpo saudável tem a capacidade, né, e o potencial para chegar naquele ponto. Então, obviamente, se você quer ser um grande lutador, você vai ter que treinar a luta. Se você quer ser um grande excandrista, você vai ter que estudar xadrez. E se você quer ser um ótimo cara relacionado com os sonhos que você tem e como lidar com os sonhos que você tem e fazer essa junção entre o teu corpo mental e o teu corpo astral, aí você também vai ter que exercitar isso. Então, por isso que esse exercício, que foi o primeiro, parecia tão bobo e tão simples, mas ele é o primeiro passo que vocês vão dar, certo? Para que vocês atinjam a maestria nesse tipo de análise. E a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, mas vamos seguir para as outras coisas, que obviamente eu tenho que fazer um jabá, que a gente falou do nosso grupo, não, nosso clube de leitura, né, o nosso clube do livro, que vai acontecer as inscrições essa semana. Eram para ter começado na quinta-feira, mas um administrador aí meio que se enrolou um pouco e já começou a adicionar as pessoas no grupo.
Então o grupo já está meio que começando a receber pessoas. E é um grupo do livro, e vocês sabem o que um grupo do livro faz. Eles leem um livro e depois eles debatem sobre o livro inteiro, dependendo de como for o livro, ou sobre os capítulos em partes. Obviamente, como é o nosso primeiro grupo do livro, a ideia é que leiamos um capítulo e analisemos um capítulo. E por conta disso, eu trouxe nesse podcast dessa semana um capítulo, o primeiro capítulo do livro da John Fortune, que foi o livro escolhido pela galera para o Clube do Livro. E esse livro não, desculpa, mas esse capítulo em si, ele fala especificamente dos efeitos que o corpo físico e o corpo mental sofrem com influências espirituais que ela chama de densas, malditas ou negativas, certo? E ela cita nesse pequeno capítulo, que é realmente muito curto, acho que tem 3 páginas, sabe? Ela cita, inclusive, que os sonhos fazem parte disso. E eu lendo, né, o Diário dos Sonhos de vocês, algumas pessoas eu já conhecia antes, então fica mais fácil, obviamente, de eu olhar aquele sonho e falar, pô, cara, eu até entendo por que esse filho da puta tá tendo esse sonho. Por quê? O sonho e o corpo mental da pessoa é um termômetro para o corpo espiritual e também para o corpo físico, certo? Então, quando uma pessoa tem algum problema físico, como algumas pessoas me citaram no Diário dos Sonhos, tá afim de mijar? Sonha que tá correndo e indo pro banheiro. Ou seja, isso afeta o teu sonho. O teu corpo físico afetou o seu sonho e o seu sonho te disse, mano, tu tem que levantar, tu sonha que tá chovendo, tu sonha que tá molhado e, no pior dos casos, tu sonha que tá mijando. E aí, mano, problemas. Entendeu? Mas o corpo físico a gente já sabe como é que funciona. É tipo, meu Deus, você ralou o dia inteiro, você trabalhou, carregou cimento o dia inteiro. Você sonha que está cansado e que está carregando uma pedra. Isso é o teu corpo físico afetando os seus sonhos. Por quê? Vai para o corpo mental e tal, o cérebro e coisas vai. Porém, o teu corpo astral também pode afetar os seus sonhos. Porque o corpo astral afeta o corpo mental, que é o seu cérebro, e seu cérebro gera os sonhos relacionados às influências que o seu corpo espiritual, seu perispírito, sua alma estão sentindo. Então, de acordo com John Fortune, que é uma mulher, começo eu achava que era um cara, John Fortune, mas não é Dion Fortune, ela deixa bem claro que esse tipo de coisa normalmente vem, principalmente, né, na verdade, quando um ambiente está muito afetado, certo, por essas energias malditas ou energias negativas, certo? E o que que faz com que esse lugar fique desse jeito? Para quem ouviu o podcast já sabe, certo? Qualquer ambiente pode se tornar amaldiçoado. Eu adoro essa palavra, amaldiçoado. O ambiente está amaldiçoado, aquela pessoa está amaldiçoada, aquele sentimento é um sentimento amaldiçoado, aquele objeto está amaldiçoado. Mas o que porra é amaldiçoado? E é onde a gente entra nessa questão. A gente viu que a John Fortune, ela cita que uma energia densa, uma energia negativa, uma energia maldita. Eu estou citando amaldiçoado. Mas o que é isso? O que é amaldiçoado? Obviamente, quem já ouviu os meus podcasts, mas são 200 caralhados, então acredito que nem todo mundo tem ouvido todos. Em algum momento eu falei sobre o que é uma maldição em alguma coisa e sobre vibração energética. Porém, vocês pagaram para ter essa aula. Então, obviamente, eu imagino que vocês queiram entender como é que isso funciona. Certo? Só confirmar que não tem ninguém querendo entrar. Vibração energética. Vamos lá. Só um segundo, gente. Passa a pessoa para vocês. Não.
Me digam aí, tá aparecendo para vocês uma imagem na tela? Positivo. Positivo? Show. Então o que rola? Assim. É porque eu tô gravando, aí no outro tem atraso, então bota aqui, ele demora. Show. Então voltando. Chakras. Chakra com CH, chakra com CK. Chakra escrito de qualquer forma. Todo mundo aqui já deve, em algum momento, ter ouvido falar de chakras, certo? Só que aquela questão, a gente até inclusive citou um pouquinho deles na última aula, né? Sobre, não sei se foi durante a aula, se foi depois da aula, mas não tem problema. Mas a gente está falando aqui de energia, vibração e maldição. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender. O corpo físico humano, certo? Ele tem duas visões. Algumas pessoas acreditam. O Eren ali tentando me dar aula. Calma, Eren, devagar. Então, o que rola? Tem duas visões do chakra. Na verdade, três visões do chakra. Do chakra não, desculpa, mas da energia espiritual do corpo físico. Vamos para a espiritual. Primeira, muitas pessoas acreditam que todos vocês, são uma faísca de Deus, ou seja, o Deus primordial que criou a porra toda. Ele se dividiu em vários pedacinhos e cada pedacinho desse se tornou uma consciência e cada consciência dessa foi morar em algum lugar. Então, um anjo é um fragmento de Deus, um demônio é um fragmento de Deus, um cachorro é um fragmento de Deus, uma planta é um fragmento de Deus e um ser humano, obviamente, também seria um fragmento de Deus. E como um fragmento de Deus que ele existe por si só, entendeu? Ele se autocriou, esse pequeno fragmento ele é uma espécie de fonte de energia eterna. Ou seja, nunca vai acabar a energia que vai sair dessa pequena faísca divina que você tem, que você chama de alma, certo? A sua essência são os nomes, tá? Eu cito vários nomes porque tem um monte de gente que ouve de vários lugares. Então você tem essa essência espiritual dentro de você, que nada mais é do que um eterno gerador de energia, certo? Para que você permaneça existindo no plano qualquer que você esteja. Ou seria simplesmente no universo de Deus. Então, vamos lá. Resumindo rápido. Deus é uma grande bola, várias bolinhas saíram, vocês são as bolinhas. Só que Deus é eterno e ele pode criar quantas bolinhas ele quiser. E o tamanho das bolinhas não importa. Nada de ficar mostrando a bolinha na webcam. Entendeu? Então é basicamente isso. Essa é a visão espiritual onde Deus criou tudo. E aí depois a alma veio, cada um tem sua alma. Vocês conseguem entender mais ou menos como é que funciona. Temos uma outra visão. Uma outra visão dita, né, que o ser humano, na verdade, ele, por nascer no plano físico, a bola de energia, na verdade, é o planeta Terra, certo? E o planeta Terra, ele é que realmente tem essa faísca divina e, por conta disso, nós absorvemos essa energia quando pisamos no chão e, por conta disso, permanecemos vivos. E essa energia ela fica sendo renovada, porque quando a gente morre, a gente volta para a Terra para que outra pessoa chupe a gente, certo? Eu vou mostrar uma imagem aqui. Vou voltar no chakra, mas relaxa, certo? Apresentar outra coisa. Vai parecer meio retardada, porque estou ainda... É essa aqui? Não, essa aqui. Essa aqui é interessante. Compartilha. Todo mundo tá vendo? Eu vou perguntar só nessa e tal. Aqui para mim tá presente. Sim. Então o que rola? Não achei uma imagem numa qualidade melhor. Calma, eu vou chegar na hora. Calma, Eren, calma. Eu quero que vocês observem uma coisa nessa imagem muito, muito ruim.
tirando a aura e os chakras e tal. Mas eu quero que vocês percebam o chakra base, que é aquela bolinha vermelha, que fica, teoricamente, entre o seu saco e o seu ânus, ou entre a sua vagina e o seu ânus. Teoricamente, esse chakra ficaria ali. Esse chakra, ele é o responsável por ser o portão da energia. Mas que energia? De acordo com essa imagem, dê uma olhada. Ele se estica pelas suas pernas e as suas pernas, os seus pés encostam ao chão e no chão ele abre em várias raízes, galhos, né? Vários, entendeu? Por quê? Ai, meu Deus, então eu sou uma árvore. Eu estou preso ao chão. É o contrário, certo? Uma árvore, ela faz isso de forma literal. Ela sabe que ela tem que absorver a energia da terra e aí, por conta disso, ela estica as suas raízes pela terra e absorve a energia para então alimentar o resto do corpo que sobe, certo? Isso. Não, aterramento é outra história. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, o que rola? De acordo com algumas crenças, entendeu? Você não é a centelha divina de energia eterna. Você, na verdade, é um aparelho que absorve a energia da centelha eterna, que é o planeta Terra. A centelha divina, na verdade, é o planeta Terra. Não é você, não está em você, está na Terra. E por conta disso, você veio para o plano físico para, com seus pés, absorver a energia vital do planeta Terra e então ter a sua vida e coisas do tipo, certo? E aí a gente vai chegar em questão de elementos, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Mas entendam, é uma forma de enxergar o que é a energia do corpo humano, certo? Bom, conseguiram entender mais ou menos como é que é esse lance de absorver a energia da Terra e como é que o pé é a base disso? Acho que é meio óbvio, né? Então, vamos para a imagem anterior, onde a gente tem o chakra. Vamos lá. Chakras. Filha. Show. Então, o que rola? A gente tem essas duas visões, né? Uma onde você chupa a energia da Terra, a outra onde a energia está dentro de você. E temos uma outra visão que, na verdade, você nasce físico e vazio, certo? Você nasce físico e vazio, e o que você faz é absorver energia de outras coisas, que é, inclusive, o que muita gente estúpida do caminho da mão esquerda acredita, certo? Eles acreditam que o vampirismo, você faz o vampirismo para ficar mais forte. Então, eles acreditam, inclusive, que demônios e outras entidades e coisas do tipo, eles fazem um vampirismo exatamente para poder existir e coisas do tipo. O que para mim é uma grande burrice, certo? Mas é a minha opinião. Eu não acredito que a energia espiritual seja algo separado do seu corpo físico, que você opta em tê-la ou não. Então, muitas pessoas acreditam que dons espirituais são carregados com absorver energia espiritual de plantas, do chão, de outras pessoas e de qualquer coisa do tipo, certo? E só então, quando você absorve essa energia que não é natural sua, você se torna espiritual. Então, por conta disso, vem o vampirismo, vem o Paulo Coelho, vem a mão esquerda, vem a árvore clipótica e todas essas merdas que vocês já conhecem. A minha visão. Se eu acredito que eu sou uma centelha divina, ou se eu acredito que a centelha divina é a Terra, eu ainda não posso falar para vocês, porque ainda não tenho certeza, entendeu? Mas eu quero que vocês já imaginem aí o que vocês acreditam que é a origem da energia de vocês. Se vocês são uma centelha divina,
se vocês estão absorvendo a centelha divina, que é o plano físico, que é o planeta Terra ou Gaia, ou se vocês nascem ocos e vão preenchendo isso, chupando a alma das suas vítimas. Pensem nisso, porque eu quero que vocês deem a opinião de vocês, certo? Lá na segunda hora, onde a gente tem os debates. Então, beleza. Independente, certo, de qual opinião vocês tiverem sobre isso, a gente tem os chakras. O que é que são os chakras? Cara, os chakras eles vêm lá do hinduísmo e provavelmente veio de uma galera antes do hinduísmo. E eles são nada mais, nada menos do que uma espécie de, como acho que o Eren citou, órgãos energéticos. Desculpa, só um segundo. Como eu citei para vocês, o chakra base, que ali está escrito como chakra raiz, né? O posicionamento dele, algumas pessoas dizem que fica no períneo, entendeu? Só que muitos estudos dizem que, na verdade, os chakras eles não ficam posicionados no corpo físico sempre no mesmo lugar, eles se movimentam de acordo com a qualidade que ele está, vamos colocar assim. Mas eu citei para vocês, por exemplo, que o chakra raiz ele fica na base e a função dele é filtrar, na verdade, a energia que você chupa da Terra durante toda a sua vida e distribuí-la tranquilamente e de forma ordenada para o resto do seu corpo, certo? Ele é um portão que fica do lado do seu cu. E quando eu falo portão, eu acho que alguns de vocês, porque eu sei que tem nerd pra caralho aqui, já deve estar lembrando de Naruto e a abertura dos portões. Aquilo ali é baseado nisso, certo? A abertura do portão, você vai abrir o seu chakra raiz para que mais energia que você absorveu da Terra vá para o restante do seu corpo. Mas aí que vem. A energia que você absorve, ela fica acumulada nas suas pernas. Eu particularmente não acredito muito nisso. Tá? Eu não acredito que seja assim. Tipo, só porque você está andando muito e pisando muito na terra, você tem absorvido tanta energia e o chakra raiz é o chakra do portão, então ele está bloqueando e deixando só entrar pequenas partes. Eu não acredito que seja assim, porque, mano, a energia ficar acumulada nas pernas não faz sentido. Ver sim o chakra raiz como um filtro, certo? Um funil que faz com que a energia entre devagarzinho para não te arrombar de baixo para cima, aí faz mais sentido para mim, mas é a visão de vocês. Muitos estudiosos acreditam que, na verdade, a energia fica, sim, entranhada nas pernas da pessoa. Mas aí já são várias visões e divisões tem um monte. E aí eu quero falar do Kundalini. O que é o Kundalini? O Kundalini, que vem lá, né, da cultura hindu e tal, blá, 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 o Kundalini é exatamente quando você pega esse chakra raiz, que é um filtrinho pequenininho, e aí você fala, parceirão, eu acho que agora dá. Aí você abre esse pequeno funil e faz com que mais energia suba nesse seu sistema, certo? Energético. Algumas pessoas dizem que, nossa, é incrível, maravilhoso, e algumas outras pessoas dizem que, mano, você pira e a tua cabeça quase explode, certo? Mas iremos falar, obviamente, de yoga e de Kundalini mais para frente. Isso daqui é só uma introduçãozinha de onde vem a energia. Por quê? Se você é uma centelha divina, detalhe, essa versão que eu estou citando para vocês é a versão onde você está absorvendo a energia da Terra, que é a centelha divina. Mas se você é a centelha divina, o chakra raiz ele ainda serve como filtro? Aí você vai falar, não, você é a centelha divina, não tem como te filtrar, certo? E aí é onde você bota 3.000 anos de hinduísmo no lixo e fala, mano, vocês estão errados. Entendeu? Porque, tipo, tu não está absorvendo a energia de Gaia,
Então, na verdade, você está criando a tua própria energia, o teu chakra raiz ele é só mais um filtro, não para separar a porrada da energia que vem de baixo para que vem para o restante do seu corpo, mas para distribuir a energia em partes do seu corpo. E aí que vem a treta. Vamos mostrar uma imagem que eu achei, inclusive, muito bem feita. Achei uma imagem sexy. Sobre distribuição de energia no corpo. Todo mundo está conseguindo ver aí direitinho? O Kundalini, todo mundo fala do Kundalini. Show. Bom, admitam comigo, a imagem ficou muito, muito bem feita, cara. Eu queria ter feito essa imagem. Essa tá pica. Não, cara. Isso daria um pôster. Isso daria um pôster foda. Então, o que rola? Aqui a gente tem uma demonstração dos nadis, certo? E, obviamente, dos chakras. Vocês veem que os chakras começam lá de baixo, ali, né? E vão subindo até o da coroa que é na cabeça. O que são os nadis? Voltando ao Naruto, eu não lembro o nome do garoto, mas era aquele garoto que ele tinha os olhos brancos e toda a tribo dele tinha os olhos brancos. Neji, talvez? Neji, isso mesmo. Ele tinha uma irmã que deu pro Naruto no final. Então, o que é que... Alguém... Não, gente, levantar a mão é só na segunda hora, tá, gente? Na primeira hora eu tenho que passar a matéria, porque senão o tempo acaba e não dá tempo. Mas na segunda hora eu ouço vocês. Então, o que rola? Ali ele demonstra os chakras e demonstra os nadis. E ele mostra de uma forma muito linda, certo? Porque ele texturiza aonde vão cada linha, certo? De cada nadi. O que é um nadi? Ele é uma espécie de artéria energética para que a sua centelha divina seja distribuída, certo? No seu corpo. Existe nadi se você imaginar que, na verdade, você está absorvendo da Terra? Sim, também existe nadi. O nadi são artérias energéticas. E os pontos de pressão e coisas do tipo, essas coisas que a gente já ouviu falar, elas são relacionadas a esse fato de você poder interromper usando os seus dedos, agulhas, né? Esqueci o nome do bagulho, a acupuntura, certo? Você interromper qualquer uma dessas artérias, não artérias sanguíneas, mas artérias energéticas. Então, por acaso, quando você faz uma acupuntura, é porque você pega um desses nadis que está, por exemplo, passando mais energia do que deveria e te gerando, sei lá, dor de cabeça ou dor no braço, ou coisa do tipo. Você vai lá e coloca uma agulha, certo? Por quê? Normalmente sabemos que metais têm influência no corpo físico humano e na energia, na vibração humana, magnetismo, coisas do tipo, e aquilo interromperia ou modificaria, certo? A frequência que a energia passa por aqueles nadis. Essa imagem é maravilhosa, mas eu vou mostrar uma imagem que já foi apresentada aqui, mas que mostra... nossa, ainda não foi apresentada. Detalhadamente a posição de onde estariam os nadis no corpo físico, certo? Então, reparem, é uma porrada de linhazinha, certo? E reparem que isso não é uma ciência. Então, provavelmente, a gente está vendo ali a introdução do básico de onde passam os nadis no corpo físico. E isso, para nós que somos ocultistas, já deixa bem claro que aquela visão de que a energia no nosso corpo é uma aura que exala, é uma fumacinha que exala, já não funciona. A energia, ela passa pelo nosso corpo, seja da origem que vocês quiserem, ela passa pelo nosso corpo direcionada e específica para determinadas partes do corpo. Então, por conta disso, determinadas partes do corpo
do praticante de ocultismo são utilizados em determinados rituais. E aí muita gente já deve ter pensado, buceta, peru, exato. Magia sexual, ela tem que utilizar a energia direcionada dos chakras que são passados pelos nadis. Então, por conta disso, você não pode fazer magia sexual com o seu nariz, certo? Por quê? A energia do determinado chakra que vai ser aflorado, ou que as pessoas dizem, o chakra ele vai girar melhor com aquela influência que você está fazendo nele, para que você faça um ritual, aquela energia ela não vai ser direcionada ao seu nariz, ela vai ser direcionada aos seus órgãos sexuais. Então, por conta disso, fetiches nunca foram colocados dentro do aspecto de magia sexual no rito, somente como influência, vamos botar assim. O cara ele tem que ficar de pau duro, então ele gosta que mexa no nariz dele, mexe no nariz dele. Mas o bagulho todo vai acontecer ali no pinto dele, na buceta dela, que seja. Por quê? Porque a nossa energia ela é toda direcionada por esses nadis, certo? Que é uma grade espiritual que ela pode ser afetada durante o tempo, ela pode ser cortada durante o tempo e ela pode ser melhorada durante o tempo. E as práticas, principalmente de asana. Todo mundo já parou para se perguntar por que aquela galera da yoga fica naquelas posições esquisitas olhando para o mar. E é sempre uma mina gata. Por que diabos eles ficam olhando para o nada no mar, numa posição toda escrota? Porque o asana é a posição corporal que vai fazer com que a frequência da energia passe melhor pelos seus nadis. E é onde entram os mudras. O que são mudras? Naruto, de novo. Hoje é o dia do Naruto, né? Posição de mão e tal. Obviamente, o Naruto se inspirou nisso. Mas o que são os mudras? São posições de mão onde você, utilizando as pontas dos seus dedos, certo? Você cria pequenos curtos-circuitos que vão aumentar ou diminuir a frequência de energia que vai passar para determinadas partes do seu corpo. Então, se você quer fazer um ritual de meditação onde o seu cérebro tem que ser mais calmo, você vai diminuir a frequência energética dele. Então, você faz o mudra do vazio, onde a sua frequência energética vai ser diminuída nesses nadis que vai fazer com que o seu cérebro se acalme. E com isso você consegue meditar, certo? Só uma observação, eu particularmente assimilo dois tipos de asana. Os confortáveis para relaxamento e direcionamento de energia. Sim, não. Aí a gente está falando de ocultismo. Que a gente tem a yoga para saúde e a gente tem a yoga para magia. Então relaxa, gente. Depois vocês falam isso lá na segunda hora, senão eu vou ter que ficar parando aqui o raciocínio. Tá? Desculpa aí, mas já está assustadoramente acabando o nosso tempo. E eu tenho um montão de coisa para falar e não vai dar tempo. Então, eu acredito que vocês já entenderam um pouquinho sobre a energia em si e vocês vão tirar a conclusão de vocês de como a energia funciona dentro do corpo de vocês. É isso que eu queria que vocês pegassem nessa primeira parte, né? O que ela é? Ela não é uma fumaça, como as pessoas normalmente acreditam, que fica emanando de você o tempo todo. Ela está presa dentro de você e aí sim, a gente entra naquela imagem que foi citada anteriormente, que é essa daqui, que é a imagem das suas energias sendo exaladas para fora do corpo. Então, imaginem uma imagem perfeita. A imagem perfeita seriam esses chakras, todas aquelas grades de nadis, todas aquelas veias de nadis, todas essas raízes no chão, para quem acredita que é do chão que a gente puxa a nossa energia, que não é nada errado, na verdade, para mim. Tanto a visão da energia vindo do chão,
quanto ser uma centelha divina que nós nascemos com ela. Para mim tá ok, o que eu não gosto é do vampirinho, entendeu? Agora imagina a grade de Narnia. E aí eles mostram que a sua energia ela vai expandindo, que é uma coisa que eu citei, que é a expansão energética em vários podcasts e tal, que é a sua expansão energética para você então gerar a área de presença, que é um ritual que muita gente adora. Em alguns casos, como nesse, por exemplo, eles citam que determinados chakras têm influências mais longe e alguns têm mais curtas, certo? E isso daí é a sua vibração energética. Então, muitas pessoas acreditam que a vibração energética da pessoa é relacionada, certo, ao elemento dela. E eu queria citar bastante disso, porque realmente faz sentido. Eu tinha muita coisa para falar sobre elemento e etc. e coisas do tipo, só que realmente eu acho que não vai dar tempo. Já são 10h43 e a gente só conseguiu falar sobre o que é a energia em si, mas o que eu quero falar é sobre a vibração energética em si. A vibração energética, ela não é só algo que passa dentro do seu corpo. Imagina que o corpo de vocês está cheio de pequenos canos e esses pequenos canos estão passando água, certo? Agora imagina que essa água ela pode ficar mais grossa, essa água ela pode ficar em menor quantidade do que deveria, essa água ela pode ficar passando por esses caninhos com muitas bolhas de ar, e tudo isso vai afetar o funcionamento de um pequeno chafariz que fica no topo da sua cabeça, vamos chamar de chafariz coroa. A energia ela tem que sair desse chafariz. Mas, se a água está suja, vai sair água suja. Se está cheio de bolha, a água vai sair falhando. Se a água está muito fraca, vai sair muito pouca água. Se a água está muito forte, o chafariz vai sair muito forte, certo? A sua frequência energética, sua vibração energética, ela funciona assim. Sua chamada termina em 15 minutos. Bom, ela funciona assim, a sua vibração energética. Todo mundo nasce com uma afinidade a um determinado tipo de vibração energética, certo? E essa afinidade de vibração energética que cada pessoa nasce é relacionada a um determinado elemento. Então, nós temos visões básicas de elemento. Por exemplo, todo mundo acredita que terra é um elemento mais parado, devagar e tranquilo. As pessoas acreditam que o elemento água é um elemento passivo, porém, caso ele seja modificado por algum motivo, ele vai entrar em conflito, ou seja, ele está estático enquanto não mexem nele, ao contrário da terra, que fica estático praticamente o tempo todo, está cagando por resto. A gente tem o ar que está sempre querendo estar em movimento. Então, isso geraria uma vibração mais rápida de energia e coisas do tipo. A gente tem o fogo, que seria o explosivo que não cabe em lugar nenhum e não respeita praticamente nenhuma regra e consegue afetar todos os outros elementos. Esse elemento, cada pessoa, ela nasce com uma vibração particular dela. Não que essa vibração não possa ser mudada. Ela pode sim ser mudada com o tempo. Isso eu iria falar se a gente tivesse mais tempo, mas a gente não tem tanto tempo. Então talvez eu cite isso durante a próxima hora, mas isso vai ser, obviamente, pauta. Mas eu quero que vocês entendam que a influência... cara, acontece. Acontece. E o que acontece? Essa influência de elementos, eu quero que vocês entendam que essa influência só vai realmente fazer algum sentido para vocês se vocês entenderem como a energia funciona dentro do corpo de vocês. Muitas pessoas falam, sinta o fogo dentro de você, sinta a água dentro de você. Não, tu não vai sentir porra nenhuma de fogo, de terra, tu não vai sentir barro passando pelo teu corpo. Tu vai sentir a tua essência, a tua energia vibrando de forma similar às noções que nós temos
desses elementos: terra, fogo, água e ar. Certo? Então, eu espero que nessa aula vocês tenham noção, certo? Do que é e de onde vem a energia de vocês. Como eu disse, eu não quero mudar a cabeça de ninguém. Então, eu dei 3 opções para vocês, mas todas elas terminam com vocês tendo energia dentro do corpo de vocês e vendo como vocês vão lidar com elas. Os chakras, a gente vai falar mais deles para frente, mas eu quero que vocês entendam que os chakras não geram energia. Eles distribuem a energia pelo seu corpo espiritual, que afeta o corpo físico e o corpo mental, certo? E que os nadis fazem parte disso. E, inclusive, os nadis são muito citados na Kabbalah, na árvore da vida, certo? Então, vai ser muito interessante a gente entrar nesse assunto. Mas, por hora, eu quero que vocês tenham certeza do que é a questão da energia, certo? Acredito que todo mundo conseguiu entender direitinho. O exercício eu vou deixar para passar na segunda hora, certo? Porque senão, tipo, eu vou começar a falar do exercício aqui e eles vão bloquear a gente. Então, galera, entendam. Vocês já têm os sonhos de vocês e os sonhos de vocês vão ser cada vez mais afetados pelas vibrações que vocês estão tendo somente de aprender o que eu falei hoje, certo? Por quê? Conforme vocês vão estimulando os músculos, o cérebro ou partes do cérebro de vocês já fazem com que os nadis relacionados ao cérebro de vocês comecem a passar mais energia espiritual. Então percebam que é um exercício que nunca vai acabar. E sim, vocês podem se tornar gurus da magia, mas o primeiro passo é esse. É enxergar que vocês são feitos de carne, sangue, e vocês são feitos de energia e pensamentos. E todas essas 3 coisas, uma modifica a outra. Certo, galera? Então, vou fechar aqui antes que eles cortem a gente, certo? Bom, eu vou mandar o link, aproveitem todo mundo para ir no banheiro, fazer qualquer coisa. Eu vou mandar o link lá no grupo para a gente continuar a segunda hora, onde vocês vão poder comentar, fazer perguntas, dar sugestões, coisas do tipo, e eu vou passar a tarefa dessa semana. Certo, galera? Então, muito obrigado por estar aqui comigo. Passou rápido pra caralho de novo, parece que essa aula passou mais rápido do que a anterior, mas fazer o quê, né? Eu ainda não controlo o tempo. Então, valeu, galera. Vou mandar o link lá na Império.